Fala, meus queridos, tudo certo? Tem uma vez que eu vi uma pregação, um tempo atrás, deve ter uns 6 anos mais ou menos, foi na época que o Daniel tava nascendo assim, ou ele era novinho, uma das duas coisas. Mas eu vi uma pregação que o cara falou um negócio muito interessante, que ele falou que na vida dele, o que ele percebia que ele tinha como projeto era diminuir a distância entre aquilo que saía da boca dele e aquilo que de fato ele praticava. E aquilo me chamou muita atenção, a questão do jogo de palavras, assim, não sei se exatamente foram essas palavras, mas dá pra entender o contexto, mas que o objetivo da vida dele era diminuir essa distância, que ele percebia que existia esse degrau, essa diferença entre aquilo que ele conseguia falar e aquilo que ele de fato conseguia viver, colocar em prática. E cara, isso caiu como uma luva pra mim, até com o contexto que o Daniel tava ali ou pequenininho ou nascendo, eu tava muito nessa vibe assim de pensar, caramba, cara, como é que eu vou deixar um bom exemplo pro meu filho, etc. Uma coisa que eu percebo que é extremamente relevante é que a gente realmente tem uma dificuldade muito grande de viver aquilo que nós pregamos, de conseguir viver aquilo que sai da nossa boca. Tanto que tem um versículo na Bíblia, lá em Tiago, que fala que o homem que não erra, que não peca no falar, esse homem ele é perfeito. Ou seja, como não existe essa perfeição, todos nós somos imperfeitos, todos nós pecamos no falar. A gente, em algum momento, a gente fala algo que, na verdade, se a gente for fazer uma análise da nossa conduta, a gente não de fato consegue praticar as coisas que saem da nossa boca. E isso é muito relevante, sabe? Isso é muito relevante porque para mim é muito fácil eu julgar determinadas pessoas mediante as condutas que elas tiveram e contrapondo com aquilo que saiu da boca delas. Só que quando eu vou fazer a mesma coisa comigo, já é difícil, já é bem mais difícil. Por quê? Porque eu tenho uma tendência muito grande em ser compassivo com as minhas falhas, mas com a falha que os outros têm, não. Então, tipo assim, eu de certa forma, para os outros que falharam, eu coloco um peso de sentença. Não, as pessoas têm que pagar pelo que elas fizeram. Agora, quando eu vou analisar as minhas falhas, eu já coloco num contexto de que eu mereço misericórdia. Eu tô colocando aqui no contexto da minha vida, assim, eu tendo esse tipo de postura, mas eu vejo essa mesma conduta em muitas outras pessoas. Ou não necessariamente para você mesmo, mas tem muitas pessoas que muitas vezes têm uma facilidade de estender uma misericórdia quando a sentença iria sobre um membro da família que é muito amado por essa pessoa. Agora, se essa sentença vai para uma pessoa que não existe o mesmo amor, não. Aí pode ser um outro tipo de peso, um outro tipo de medida. E, cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil manter essa coerência em relação àquilo que nós falamos e a forma que nós agimos, sabe? E eu não sei, a gente poderia, pelo fato de ser complexo, a gente poderia optar por uma linha de tipo assim, não, isso é difícil demais, nem vou olhar para isso não. A vida é assim mesmo, vida que segue e não tem o que fazer. Mas, cara, isso não é a conduta correta, sabe? Não é a conduta correta. Não é porque algo se repete muito à minha volta que eu tenho que fazer vista grossa para isso. Eu vejo que existe um cuidado que ele precisa ser constante em relação a isso, em relação àquilo que tem saído da minha boca e aquilo que eu tenho vivenciado. Claro que hoje para mim é muito mais fácil considerar isso como relevante quando eu paro para pensar que eu sou feito como um espetáculo para o meu filho. Meu filho, ele fica enxergando aquilo que eu faço. Então ele sabe aquilo que tem saído da minha boca e ele fica observando a todo tempo a minha conduta, para saber em qual momento a minha conduta é coerente com aquilo que tem saído da minha boca e qual momento não é. E eu tenho certeza absoluta que quando ele se deparar com algo que tem saído da minha boca que a minha conduta não condiz, ele vai me confrontar. Ele vai achar assim, tá, pai, mas você fala isso, mas você tá fazendo isso. E ele vai estar certo na cobrança. Ele vai estar certo nessa colocação dele. E quando eu coloco essa questão de que eu sou feito como um espetáculo pro Daniel, é bem interessante porque tem um texto de Paulo que ele tá falando em relação a ele mesmo, acredito eu, mas que ele fala que nós somos feito espetáculos ao mundo, tanto a anjo quanto aos demônios, de forma que eles ficam olhando as nossas condutas. E, cara, isso é no mínimo interessante, porque eu acho que é melhor que nós tenhamos esse cuidado do que nós simplesmente darmos de ombro em relação a isso, porque talvez você viva uma vida como se não houvesse amanhã, como se que se exploda, eu faço aquilo que eu quero, da forma que eu quero, e é isso aí. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que existe um tipo de justiça no mundo que rege tudo isso. Claro que
que esse tipo de justiça que eu coloco entre aspas, eu acredito mesmo que Deus, o Criador dos céus e da terra, que criou toda a humanidade, criou tudo que existe no universo, tudo que há, ele vê todas as coisas. E ele sabe o momento certo, tanto de honrar determinadas pessoas, quanto de abater determinadas pessoas. E essa questão dessa coerência com a nossa fala, com aquilo que nós de fato nós vivemos, para pra pensar, tá? Pessoas que já mentiram pra você descaradamente, pessoas que falaram algo contigo e que você sabia qual era a conduta delas e sabia que elas estavam mentindo pra você. É ridículo, né? É algo vergonhoso quando você vê isso. Tanto que até tem um meme que uma vez a Débora me mostrou, que é assim, amei o seu tweet, uma coisa assim, amei o seu tweet, pena que eu te conheço, sabe? Tipo assim, e você vê claramente isso. Só que para pra pensar que existe um ser que conhece todas as coisas e ele julga todas as suas condutas. Ele consegue ver tudo que você faz a todo tempo. E por mais que agora você consiga enganar uma grande parte das pessoas que estão à sua volta, tem algumas pessoas que você não engana. A primeira pessoa que você não engana é você mesmo. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, por mais que você já esteja contando uma mentira há muito tempo, mais cedo ou mais tarde você se depara com aquela mentira que existe dentro de você e ela é desafiadora, porque você não consegue mentir para si mesmo. E o meu objetivo com esse vídeo não é num contexto de trazer peso, mas é no contexto do que eu abri falando, que era a busca do Michel, foi o rapaz que pregou, que a oração dele era assim, cara, eu tenho buscado reduzir a distância daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Essa distância é normal que ela exista, porque senão você seria perfeito e você não é. Mas eu vejo que existe esse interesse nosso, essa intenção nossa, que ela é pura, que ela tem muito valor, que é de nós o quê? Investirmos tempo, investirmos mesmo o nosso pensamento em alinhar a nossa fala, em alinhar a nossa conduta, para que nós sejamos justos, nós sejamos íntegros, nós sejamos inteiros, nós não sejamos hipócritas. Hipócrita nada mais é do que um ator que diz algo e faz outra coisa, ou que vive fazendo uma atuação. Eu acredito que da mesma forma que o Michel busca isso, é algo extremamente importante de que nós venhamos a buscar hoje, tá? E esse é meu convite aqui para vocês com esse vídeo. É isso, meus queridos, espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço.